Fala, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal aqui, o Balconista. Eu já vou te pedir logo um favor muito importante para a gente continuar crescendo, tá? Se inscreve no canal, é só apertar aqui embaixo, dá um cliquezinho que você já vai estar inscrito. Você vai estar recebendo em primeira mão os nossos vídeos aqui que está surgindo todos os dias. Dê sugestões de novos vídeos aqui para mim também no comentário, então escreve lá para que eu possa estar me preparando e fazendo outros vídeos para você aqui. Porque como você já sabe, eu trago vídeos todos os dias mostrando os cotidianos dentro da farmácia, sobre medicamentos, informações importantes, para que você consiga passar isso com muita autoridade para o seu cliente, tá bom? Dessa vez, pessoal, eu vim trazer um medicamento que é muito legal que você aprenda, tá? Eu vou colocar aqui para você, ó, que é o medicamento Celebra, tá? É o primeiro remédio, eu acho, né? Eu acho que é o primeiro remédio controlado do nosso canal, então, por favor, aperte em curtir para que a gente possa fazer mais ainda. Esses remédios controlados aqui, eles vão fazer parte do nosso módulo de remédios controlados dentro do Método Proclec. E para você que quer, inclusive, aprender mais sobre a farmácia, então, o link está aqui do Método Proclec, clica nele, dá uma olhada no site para você aprender. E aí, se assim você quiser, se inscreva para você se tornar referência de forma muito rápida, tá bom? Lembrando, quando a gente fala sobre Celebra, nós estamos falando de um remédio que é controlado. O que eu quero dizer com isso? Quando esse medicamento é controlado, para que eu possa vender esse medicamento, o meu cliente tem que ter uma receita. A receita que a gente chama receita de cor branca, um receituário que a gente chama de C1, tá? É a receitinha branca que vai pedir as informações do comprador, tá? Que inclusive não precisa ser nem a pessoa que está lá na receita, tá? A receita pode ser prescrita, por exemplo, para João, um exemplo, que é meu pai, mas eu posso ir comprar em qualquer farmácia sem problema nenhum, tá bom? E chegando lá, eu vou colocar os dados do comprador, que é nome completo, RG, endereço e telefone, tá bom? E para você que é o balconista ou farmacêutico que vai me atender, isso é muito importante, esses dados, não só para você dar entrada lá no SNGPC, para você dar saída desse medicamento, mas também para você fazer um pós-venda para o seu comprador, para entender por que ele utilizou, se ele levou o medicamento, se ele tomou do jeito certo, se ele melhorou daquilo que ele estava precisando. Então, pega essa sacada que é muito importante e adquira esse método de fazer pós-venda o tempo todo com seus clientes. Esse medicamento, pessoal, existe basicamente de 2 miligramas de apresentação. Nós temos eles de 100 miligramas e nós temos eles de 200 miligramas, tá? Eu quero que vocês tenham uma atenção muito legal aqui, ó, que esse medicamento aqui, ele é o mais vendido, tá? De 200 miligramas. O de 100 nem tanto, mas o de 200 tem muita receita, tá bom? Existe também, pessoal, caixinhas com 10, com 30 cápsulas, ou seja, pega essa receita, analisa a data da receita, tá? Porque é importante você entender da data para que você não pegue uma receita vencida. Mas aqui é importante que você entenda sobre a posologia do medicamento. Para quê? Para que você possa dispensar o medicamento de forma correta, a quantidade certa que seu cliente precisa para ter um tratamento com começo, meio e final, e assim ele tem a resposta que ele quer do tratamento, né? Ele quer ter a melhora daquela lesão. Então, converse com o seu cliente para você poder ajudar, beleza? Nós temos aqui, pessoal, uma fórmula muito legal que veio para revolucionar algum tipo de lesão, a melhoria de algumas lesões, que a gente chama de olha só, Celecoxib. Algumas fórmulas, pessoal, eu falo até inclusive para vocês não decorar, para não ficar difícil, né? Mas no caso aqui do Celebra é importante sim que vocês aprendam essa fórmula, porque em algumas receitas o médico coloca Celebra, mas em outras receitas ele coloca a fórmula do produto. Principalmente se você está em grandes centros, lá onde a gente tem muita clínica particular, eles colocam Celebra. Mas se você está pegando receita de algum postinho público, por exemplo, a chance de ser colocado lá o medicamento só com o nome da fórmula é muito importante, tá? Bom, quando a gente está falando de Celecoxib ou quando a gente está falando de Celebra, a gente está falando de um medicamento para ajudar em algumas inflamações, ou seja, para tratamento de osteoartrite, né, que são aquelas lesões nas articulações, artrite reumatoide, doenças inflamatórias como, por exemplo, na gota, quando a gente está falando de dor sobre lombalgias, dor nas costas, dor na coluna,
cólica menstrual, dor de dente muito crônica, algum pós-cirúrgico no joelho, no tornozelo, no dedo, enfim, esse é um medicamento muito utilizado para isso. Para espondilite, para doenças no quadril, para doenças nos ombros. Então é um medicamento muito importante, principalmente para ajudar o seu cliente em doenças do osso, por exemplo, tá? Então é um medicamento muito utilizado principalmente para essas dores mais intensas ou para esses pós-operatórios que são mais crônicos, tá? É um produto que, além de ter um efeito anti-inflamatório muito importante, né, ele tem um efeito analgésico muito interessante, porque além de ajudar como anti-inflamatório, ajuda também a aliviar, né, a reduzir a dor que o seu cliente sente. Abraão, então meu cliente não precisa de analgésico nenhum? Errado. Se faz a entrevista com o seu cliente e aí, se não estiver sentindo muita dor, você pode colocar sim algumas analgésicas que você também aprende aqui no método ProClerk, tá? Lembrando, aqui também você pode colocar compressa. Se for depois de um pós-operatório, você vai precisar colocar produtos para fazer a limpeza daquele região. Então você precisa fazer realmente uma entrevista com o seu cliente para entender o porquê que ele está utilizando, tá? É um medicamento muito importante. Uma coisa importante você entender também é que esse remédio ele tem um poder muito forte quanto a efeito ser muito rápido, tá? Tem pessoas que começam a sentir uma melhora ali a partir do primeiro comprimido, um alívio daquela dor, não alívio da lesão por completo, mas alívio da dor, em média de 30 minutinhos. Então ele consegue sentir uma melhora bem rápida, tá certo? No geral é um medicamento que a gente vê o teu cliente tendo uma segurança muito grande, mas existem as contraindicações, como por exemplo, alergia à fórmula do medicamento, pessoas que têm histórico de asma não devem utilizar esse medicamento, pessoas que têm sensibilidade ao AS não devem utilizar esse medicamento de jeito nenhum, pessoas que têm sensibilidade a outros anti-inflamatórios, por exemplo, já tomei diclofenaco, qualquer anti-inflamatório não deve utilizar esse medicamento, pessoas que têm problema renal, hepático não devem utilizar e pessoas que têm, por exemplo, gastrite, úlcera, não devem utilizar esse medicamento, tá bom? Uma coisa que é interessante, eu vou colocar aqui para vocês, é sobre a posologia. Por esse remédio ser controlado, existe uma coisa que é mito, tá? Dentro do mercado que Abraão, esse medicamento por ser controlado, por ter uma dosagem um pouco mais alta, assim, no sentido de ser 100 mg ou 200 mg, eu tenho que ingerir ele sempre com alimento, né? E na verdade não. Ele pode ser com alimento e pode ser também sem alimento. Tá? Ou seja, pode ser de estômago vazio, não tem problema nenhum, tá bom? E, no geral, é um comprimido a cada 12 horas, tá? Então, posologia, tomar um comprimido de 12 em 12 horas. Salve aquelas pessoas que passaram por um médico lá, o médico entendeu que essa pessoa precisava tomar mais de um comprimido, que eu já recebi muitas receitas assim, o médico colocou lá 2 comprimidos de 12 em 12 horas, mas no geral é isso que acontece, tá? Nós temos vários medicamentos similares, genéricos no mercado, tá? Então vou colocar aqui, ó, genéricos, possui sim, e nós temos também alguns medicamentos éticos, tá? Os éticos no mercado, pessoal, não existem muitos, tá? Existe o Cox, que é um medicamento da Eurofarma que é muito bem propagado, tá? Vem receita frequente desse produto. Existe o Fox também, que vem receitas frequentes, dependendo da região onde você tá. E existe um outro que chama eu vou tentar escrever, Dicoshib. Eu acho que é assim que se escreve, eu não tenho certeza, tá? Vou até pesquisar. Mas, sem dúvida, o mais importante com esse nome é o Celebra. O que eu quero dizer com isso também? Eu estou colocando isso daqui à base de informação, tá? Porque quando a gente fala sobre remédio controlado, aqui ele não vai ser intercambiável no sentido assim, ó. Eu vejo a receita de Celebra, eu posso dispensar o Cox, o Fox ou o Dicoshib? Não pode, tá? O que veio na receita é o que você tem que dispensar. Aqui você só vai conseguir fazer a substituição pelo medicamento genérico, tá certo? Inclusive muitas farmácias só trabalham com o genérico, que é muito interessante. Às vezes chega a receita na farmácia
com o nome Celebra, e você vai lá no balcão e não tem um Celebra, às vezes por conta do valor ou porque é um produto que não tem tanta procura, o cara só tem um genérico. Aí você já pode mostrar para o teu cliente que você não tem um Celebra mesmo, mas você tem um genérico, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Cara, mostrando muita autoridade, muita segurança, mostrando que você sabe a indicação que eu acabei de explicar para você aqui, que você sabe por que o medicamento é bom, por que vai ajudar, quanto tempo vai ajudar o teu cliente. E ainda, se esse cliente precisar de outro produto para melhorar ainda mais, você vai ter argumento para mostrar para ele, tá certo? Então, esse acredito que foi o primeiro controlado. Pega essas dicas aqui, coloca isso na caixinha, tá? E rever essas aulas com mais tempo, quantas vezes forem necessário, para que você passe essa informação com muita serenidade. Uma coisa que eu nunca quero que você tenha é medo, tá? Porque tem muitos farmacêuticos, principalmente recém-formado, é que na hora de vender remédio controlado tem muita dúvida, muito medo e em alguns casos perde até a venda. Quando na verdade não é um bicho de 7 cabeças, tá? Você pegou a receita, deu uma olhadinha, viu data de validade, preencheu lá sobre a questão certinha que pede, lá o próprio receituário já informa muita coisa para você, não vai ter problema nenhum, tá bom? Não gagueje, mostre muita segurança para o teu cliente, fale tudo que eu estou te falando aqui, com certeza você vai passar muita autoridade e esse cliente vai voltar para comprar. Não esquece de fazer o pós-venda com ele, tá? É um medicamento mais caro no mercado que por si só já te dá um ticket médio mais elevado, uma venda maior, mas se você mostrar um pós-venda para ele, você vai atingir muito mais lucratividade, tá certo? Lembrando, pessoal, para você que também vende vitamina e precisa bater meta com vitamina, nós temos lá algumas vitaminas, inclusive eu ensino isso para você dentro do método ProCare, você tem um módulo de vitamina, que existe algumas vitaminas que alivia a dor do teu cliente, e aqui ele está sentindo dor, e também ajuda na diminuição da inflamação, ajuda a controlar. Então é um argumento muito legal para você já ir vender o genérico ou o Celebra mesmo, mas também já pegar a vitamina junto, sem utilizar a palavra imunidade e sem teu cliente perguntar se ele quer, tá? Você vai trazer isso como parte da venda, mostrando os benefícios para o seu cliente, para você atingir uma maior lucratividade, beleza? Então, basicamente é isso. Nosso primeiro controlado está no ar. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, gente. Vamos continuar crescendo aqui e coloque sugestão de mais vídeos para que eu possa te ajudar, tá bom? Tamo junto. Boa aula.